Bom dia, crianças! Prontos para mais uma aulinha? Quarta-feira, chegamos na metade da semana, não é isso? E como todos os dias, né, desde segunda, estamos tendo 2 aulas por dia. Que bom, retomamos os nossos conteúdos. E hoje teremos mais 2 aulas. Essa nossa primeira aula é nossa aulinha de português, tá certo? Então, hoje é dia 3/6/2020 e a nossa aulinha será de português. Certinho? Então vamos lá, a tia já sabe que tá todo mundo preparado, com os livros nas mãos, né? Todos sentadinhos, todos bem sentadinhos. Tia amou as fotos, tiraram fotos fazendo a atividade. Tia fica muito feliz com isso. Então, como vocês já sabem, o nosso conteúdo de português está na página... Deixa a tia pegar o livro. Está na página 45. E o nosso conteúdo de hoje é simples, é pequeno. A gente já viu R e RR e hoje nós vamos ver S e SS. E para começar, tia começa dizendo o óbvio, vocês sabem. Nunca se começa uma palavra com 2 S, nunca, jamais. Então, um S só, certo? Então, essa é a primeira regra de todas. Mas aí vamos começar a nossa primeira regrinha. É fácil, se prestar atenção não tem erro, tá certo? Então vamos lá. Nossa primeira regrinha do S diz assim, que sempre que tiver uma palavra com vogal e consoante, ou uma vogal antes e uma consoante depois, ou uma consoante antes e uma vogal depois, a gente vai usar sempre o S. Vai se preservar. Tanto se preserva o som do S, quanto se usa o S. Então tá, tia, vamos dar exemplos, né? Então, nossa primeira regrinha é sempre que tiver uma consoante e uma vogal no espaço para colocar, coloca sempre um S, nunca 2 S, tá certo? Então vamos lá, nossa primeira palavrinha. Nossa primeira palavrinha que tia escolheu aqui foi expulso. Ó, expulso. Veja que antes do S, né, no local em que eu vou colocar o meu S, eu tenho aqui uma consoante e depois eu tenho uma vogal. Então, uma consoante e uma vogal, nunca vou usar 2 S's, vou usar sempre um S, o som do S será preservado. Então, primeira palavrinha, expulso. Não é difícil, é bem simplesinho esse conteúdo do SS, é só prestar atenção. Segunda palavrinha, tia escolheu, ó, tia escolheu concurso. Dá pra ver direitinho, no verde é difícil, né? Mas dá pra ver. Então, ó, concurso, ó, R, consoante, O, vogal. Se preserva o S. Nunca 2 S's. Então, essa é a nossa primeira regrinha. É consoante e vogal. Certo? Expulso, concurso, consoante, vogal. Nossa terceira palavrinha. Tia escolheu a palavra compulsivo. Compulsivo, o que é compulsivo, tia? Compulsivo é aquela pessoa que faz demais uma coisa só, como, por exemplo, comer chocolate. Mas deixa pra lá. Então, compulsivo, a mesma coisa, ó, consoante, vogal. Se tem consoante e vogal, é sempre um S, o som do S é preservado, certinho? Lembrando que se tivesse o L depois, a consoante depois e a vogal antes, seria a mesma coisa, certo? E, para terminar, a tia fez 4 exemplos. Então, para terminar, a tia escolheu aqui a palavra discurso. A mesma coisinha, ó. Consoante e vogal, um S só. Tia tá olhando aqui, tia nem colocou nenhuma palavra que antes era a vogal e depois a consoante. Mas tudo bem, mas eu sei que entenderam. Sempre vogal e consoante é um S só, tá certo? Então, só para ficar bem clarozinho, ele vai fazer assim. Ó, para você prestar atenção novamente, primeira regrinha do SSS. Sempre entre vogal e consoante, um S.
S entre vogal e consoante estejam revertidas ou não. Então, ó, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Certo? Ó, consoante, vogal, vogal, certo? Se é consoante e vogal, eu uso um S só, tá certo? Vamos à nossa segunda regrinha. Pronto, outro exemplo. Vocês já perceberam que tem palavras que a gente diz com Z, mas escreve com S? Por exemplo, José. José. José a gente escreve com Z? Não, a gente escreve com S, não é isso? Mas o som é de Z. Então, toda vez que tiver uma palavrinha que eu escrevo com S, mas que tiver o som de Z, eu sempre vou colocar um S só. Nunca vão ser dois S's, tá bom? Sempre que eu escrever uma palavrinha, que eu falar uma palavrinha com S, o som é Z, então é sempre um S só, nunca são dois S's. Entendeu? Tia vai explicar mais ainda. Então, preste atenção aqui. Palavrinhas com S, mas que tem o som de Z. Então, vamos lá. Que palavrinhas poderão ser essas? Vamos lá. Quando você diz assim, bondoso, bondoso. Aqui tem o som de Z, né? Mas bondoso é com S. Então, esse meu bondoso aqui, ele é com som de Z, mas ele se escreve com S e não poderá ser dois S's, só um S só. S com som de Z, um S só, tá bom? Vamos ver outra. Outra palavra é mesa, mesa, za, né? Só que mesa eu não escrevo com Z, eu escrevo com S. Então, esse Z aqui, esse som de Z, o som de Z vai me levar a escrever sempre com um S só. Mesa. Certinho? Vamos lá, outra palavra. Vamos ver se vocês conseguem descobrir que palavrinha é essa. Coisa, né? Muito bem. Ó, coisa. Mas coisa é com Z? Não, né? Coisa é com S. Muito bem. Então, se tem o som de Z, eu já sei que vai ser com um S só, nunca com dois S's. E por último, nossa última palavrinha é casa. Casa se escreve com S, mas é o som de Z. Certo? Então, casa. Então, deixa eu te repetir novamente. Quando eu leio a palavrinha, quando eu leio e ela é com S e tem o som de Z, como bondoso, mesa, coisa, casa. Toda vez que tiver o som de Z, é um S só, tá certo? Som de Z, S, som de Z, um S só. Nunca vão ser dois S's, certo? E a nossa última regrinha. Pronto, e a nossa última regrinha diz assim: para preservar o som do S entre as vogais, usa-se dois S's. Como assim, tia? Vamos lá. Ó, vou colocar aqui a nossa terceira e última regrinha do S. S, S, S. Essa última regrinha aqui, a gente vai usar dois S's. Deixa eu te explicar. Aqui, ó, a palavra professor. Sempre que tiver duas vogais e com som de S, não vai ter som de Z. Então, sempre que tiver duas vogais, vão ser dois S's. Certo? Professor. Ó. Ô, tia, será que eu entendi? Eu acho que eu não entendi, não. Tia vai repetir de novo. Assim. Deixa a tia colocar as outras palavrinhas, porque há outras que aí, ó. Massa. Deixa eu te explicar. Porque aí a tia vai explicar e vai fazer um comparativo com esse, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se conseguem ler essas palavras aí, antes que tia diga. Ó.
Vamos lá. É assim, o que a tia está querendo dizer? Revisando. Nosso primeiro S, ele estava entre uma consoante e uma vogal. Não é isso? Entre uma consoante e uma vogal, sempre um S só. O S com som de Z, sempre um S. Teve o som de Z, um S. E essa última aqui, o que a tia quer dizer? Que para preservar o som do S, entre vogais, ó, vogal, 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 vai ser sempre SS. Então, professor, 2 S's, certo? Massa, 2 S's. Promessa, 2 S's. Profissão, 2 S's. Deu para entender? Recapitulando de novo, bem rapidinho. O dia tá repetitiva demais, mas é para ficar bem clarinho. Consoante, vogal, o S. Consoante, vogal, ou o contrário. A vogal aqui e a consoante aqui. Não tem problema. Então, um S. Palavras que tem o som de Z, mas é escrita com S, um S só. Palavras entre vogais, 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 2 S's. Ficou difícil? Não, né? Só prestar atenção nessas 3 regrinhas aqui do S, tá bom? E esse é o nosso conteúdo. Simples, te ama quando é rapidinho assim, porque é de fácil entendimento. E rever de novo, se não entendeu, ver de novo o que tia falou. Preste atenção, pesquisa outras, vou pesquisar o que tia disse, se realmente é. Pesquisa e faz uma lixa aí do seu caderno e vai adiante. Faz o que você achar que vai enriquecer o seu vocabulário de palavras com S e SS, tá bom? Então veja só, tia quer só falar mais uma coisinha, que aí, vocês já sabem, a tarefinha de casa vai na agendazinha, já foi, né, desde segunda. Então, o que a tia quer dizer? Que depois da nossa ortografia de S e SS, tem uma carta, um texto, para você fazer uma pequena interpretação. Então, ó, o texto está aí na página 46, você responde a atividade de S e SS no livro didático e no livro de reforço e depois faz essa leitura aqui, tem a leitura do vocabulário e responde as páginas seguintes, tá certo? E é isso. Por hoje não é só, ainda tem mais. Daqui a pouco a gente vem com a nossa aula de história. Beijo, beijo. Pronto, crianças, voltamos para a nossa segunda aula, nossa aulinha de história. Tia já colocou aqui o nosso conteúdo, que é os primeiros habitantes do Brasil. Aí tia fez aqui um cocá, um arco e flecha. Mas sabe que tia gosta de desenhar, né? Igual as meninas, eu gosto de desenhar. Os meninos também tem os que gostam. Então vamos lá, o nosso conteúdo é esse, os primeiros habitantes do Brasil. Nós já sabemos, lógico, que os primeiros habitantes do Brasil não foram os portugueses quando chegaram aqui. Os portugueses foi a primeira nação que chegou no Brasil, né, e tomou posse, e a gente já conhece toda a história, mas o Brasil já era povoado, não é verdade? Já existia no Brasil um povo, né, um povo que é bem característico do Brasil, que é o povo indígena, já moravam aqui os índios. Não é isso? E o que acontecia? Que eles já moravam aqui, eles já plantavam, eles já colhiam, eles já dominavam a pesca, já dominavam a caça, né? Era tudo divididozinho bem direitinho da forma deles. E quando os portugueses chegaram aqui, que o Brasil já era habitado pelos indígenas, eles encontraram aqui um povo. Quando eles chegaram aqui, aí eles mandaram uma carta para o rei de Portugal. Quem escreveu a carta foi o escrivão, né, da expedição Pero Vaz de Caminha. Foi isso que escreveu a carta.
Então, tia vai ler um pedacinho do que a carta dizia sobre o povo que eles encontraram aqui, tá bom? Vamos ler. Diz assim: o nosso conteúdo está aí na página 16 de História e 17, tá certo? Então a carta diz assim, vocês têm aí, acompanha aí, essa cartazinha aqui, ó. Tá vendo? Diz assim, tia vai ler porque é bem interessante pra gente começar. Diz assim: a pele deles é parda, porque os europeus eram muito brancos, né? Não tinha o sol que tem aqui. Então eles acharam a pele deles muito, né, bonita, parda. A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos, ó, acharam os índios bonitos. E nariz, e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra o seu corpo. Os índios andavam nus, né? O índio começou a se vestir quando os portugueses chegaram, que fizeram roupa para eles, deram roupa para eles se vestiram, mas até então os índios nem se importavam assim, para eles era tudo normal, eles na verdade eram inocentes quanto, né, ter vergonha do próprio corpo. Então foram os portugueses que colocaram, né, o hábito de usar roupas, mas eles não usavam. Aí continua dizendo assim: e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar as suas vergonhas, né? Mostrar o seu corpo. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. É o que tia disse, né? Eles andavam inocentemente, não tinha nada de feio, nem de... Era normal, eles andavam assim, não usavam roupas. Aí pronto, aí quando os portugueses chegaram aqui, eles, né, se espantaram, acharam que essa terra nem tinha ninguém nela, vinham, né, para explorar achando que iam achar só a terra, sem ninguém. Mas quando eles chegaram aqui, eles acharam já morando aqui no Brasil sete tribos, 7 povos, digamos assim, 7 tribos indígenas. Mas deixa eu te dizer uma coisa antes, alguns estudiosos... Ô tia, porque a gente pode perguntar assim, ô tia, de onde vieram os índios? Então, a terra como a gente conhece, a gente sabe que era um ajuntamento de terra, mas com o passar de milhares de anos, a terra foi, né, se deslocando, se separando, então se formou os continentes, que a gente já estudou, os 6 continentes. E nessa separação, aí alguns estudiosos acham assim, que os índios, nessa separação de terra, com milhares e milhares de anos, os índios já estavam nessa região que foi deslocada de outro lugar. E outros acham que eles realmente vieram já depois de ter deslocado, eles não estavam. Alguns acham que eles vieram da Ásia, olha mesmo, lá do continente asiático. Mas ninguém pode provar nada, né? O que pode se provar é que quando os portugueses chegaram aqui, já moravam os índios no Brasil. Então, como tia estava dizendo, quando os portugueses chegaram, moravam aqui no Brasil já 7 tribos, já tinham 7 grandes tribos indígenas vivendo aqui, 7 povos diferentes, que falavam línguas diferentes. Então, a gente vai ver agora quais eram esses povos. Primeiro, quando eles chegaram aqui, já existia uma tribo que se chamava a tribo dos Tucano. Deixa a tia ficar de costas, só para a tia ver se a tia está colocando torto. Não. Então já tinha um povo indígena que se denominava Tucano, era o nome deles. Primeiro, eram 7. O segundo já morava aqui Charruá, outra tribo, 2 tribos. Deixa a tia colocar aqui. Deixa a tia soltar o livro um pouquinho. A outra tribo era essa daqui, Tupi-Guarani. Essa tribo aqui, ela era maior. E essa tribo aqui foi a que os portugueses avistaram logo de começo, porque essa tribo aqui, ela habitava o litoral, né? E os portugueses chegaram, né, pelo litoral, pelo mar. Então essa tribo aqui era a tribo Tupi-Guarani, era a tribo que habitava o litoral. Então foi ela que os portugueses avistaram primeiro. Eles viviam, deixa eu colocar aqui do lado, no litoral, tá certo?
tia frisou aqui para que vocês entendam. Quando os portugueses chegaram, eles encontraram logo esse povo aqui, no litoral. Outra tribo que já tinha aqui era uma tribo chamada Pano. Pano. Eles não usavam muito pano, mas tinha uma tribo que se chamava Pano. Eita, tia besta. Outra tribo que tinha aqui era essa daqui, chamada G. Uma tribo chamada G. Estranho, né? G. A outra tribo eram essas aqui. Peraí, deixa eu só dizer uma coisa. Que essa tribo G aqui, eles viviam no Planalto. Eles viviam nas montanhas, nos planaltos. Então, a tia vai separar aqui, só para você entender onde viviam essas tribos. Não tem aí no livro de vocês, por isso que a tia resolveu frisar assim, para ficar bem entendido, tá bom? Então, essa tribo aqui vivia no Planalto. Aí, outra tribo que tinha aqui já era Aruac. Essa tribo já vivia aqui também, é a nossa sexta. E a nossa sétima era a tribo Caraíba. Tá vendo? Essa tribo já vivia aqui, Caraíba. Essa tribo, Aruac e Caraíba, ela vivia na Amazônia. Essas duas tribos aqui, ó, elas viviam na Amazônia. Pronto, tia deixou bem separadozinho assim, para que você entenda que a tribo Tupi-Guarani foram os primeiros que os europeus encontraram, porque moravam no litoral. Esses aqui moravam no Planalto, esse aqui o G. Aruac e Caraíba moravam na Amazônia, tá certo? E esse restante aqui? Nesse restante aqui ocupavam áreas planas, né, próximos a esses aqui. Esse restante próximo ao litoral, próximo ao Planalto, próximo à região da Amazônia. Mas quem ocupava a Amazônia mesmo eram só essas duas, os planaltos, essa aqui e o litoral essa, tá certo? Então é isso, quando os portugueses chegaram já existiam essas 7 tribos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tribos, e aí onde elas viviam. Tia quer falar mais o quê? Na página 17 fala do trabalho indígena. Na tribo indígena todo mundo trabalhava, todo mundo tinha sua função. A gente já estudou isso, mas vamos só revisar. Os homens, né, eles ficavam com os trabalhos pesados. Eles derrubavam a mata, eles limpavam, limpavam a terra, deixavam a terra prontinha, mas quem plantava eram as mulheres, quem colhia eram as mulheres. O homem cuidava da parte pesada, né? Derrubar a árvore, tudo, e arrumar a terra, deixar ela prontinha, só para a mulher passar plantando, certo? O homem também era ele que fazia as ocas, tanto as grandes quanto as pequenas, eram os homens que faziam. A comida era com as mulheres, ok? Então, tia, essas 7 tribos aqui, 7 povos que moravam no Brasil, eles falavam todos a mesma língua? Será que falavam todos a mesma língua? Moravam tão longe um dos outros? Não, eles não falavam as mesmas línguas. Foi catalogado na época 4, que nós chamamos 4 troncos linguísticos, 4 tipos de língua se falava nessas 7 tribos, aqui nesses povos, 7 povos, certo? Então era dividida assim, se falava Tupi, se falava G, se falava Aruac e se falava Carnaíba. Mas Aruac e Carnaíba na Amazônia eles falavam línguas diferentes, falavam, mesmo assim, próximos, né, assim, razoavelmente, mas eles falavam línguas diferenciadas. O restante eram povos muito pequenos, esse restante, então assim, não foi catalogado sua fala.
Mas o que interessa saber é que de todas essas 4 línguas diferentes que tinham aqui, todas elas se misturaram com a língua portuguesa, né, por conta dos portugueses, então ficou uma mistura e a gente sabe que até hoje a gente tem muitas palavras que ainda é desses troncos linguísticos que Tia disse, Tupi, Gê, Aruac e Carnaíba, tá certo? Então eles não falavam as mesmas línguas e por isso a dificuldade, né, de se socializar, de realmente se tornar um povo só foi difícil, né, tiveram que ensinar e tudo mais. Mas, então, o que é uma tribo, tia? O que é que essas tribos aqui faziam? Essas tribos, elas viviam muito bem organizadas, como tia disse no começo. Os índios, eles já dominavam muitas coisas, eles já dominavam a natureza, né, no sentido de que, como tia disse, plantavam, colhiam, sabiam o tempo de chuva, que ia chover para plantar. Eles já dominavam a caça, a pesca, né, tudo isso, já faziam seus utensílios domésticos, já faziam suas armas, então eles viviam muito bem, né? Um povo que estava cada um na sua localidade, mas que se sobreviviam muito bem. Então a tribo era basicamente isso, um grupo de pessoas, né, que falavam a mesma língua, tinham os mesmos costumes e que no final de tudo formava a grande nação chamada Brasil, que para eles nem era Brasil, né? Isso só foi depois, vocês já sabem por quê, quando os portugueses chegaram. Mas é isso, tia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no livro de vocês. Não, é isso. Tia já falou que tinha o trabalho dos homens, trabalho das mulheres, é isso. O homem ia lá, derrubava a árvore, organizava a terra, preparava a terra, a mulher ia plantava, a mulher ia colher, a mulher fazia a comida, né, cuidava das crianças, o homem ia para a caça, ia para a pesca, ia para o pesado, né, o que era de força braçal, o homem fazia. Mas todos se ajudavam e assim vivia esse povo que é nossos, né, nossos ancestrais, assim, foram os que realmente começaram a nação chamada Brasil, porque eles já estavam aqui, depois a gente sabe que quem veio mais, mas a gente vai ver também mais pra frente. Então é isso, esse é o nosso conteúdo, os primeiros habitantes do Brasil, povo indígena. Já existiam aqui 7 tribos, 7 grupos indígenas, falavam línguas diferentes, mas todos viviam nesta terra e todos desfrutavam dessa terra e todos eram donos dessa terra. E hoje tem uma dificuldade muito grande, né? Muitas lutas por aí com os índios querendo, né, um pedacinho de terra e muitos nem têm, sendo que eles é que realmente foram os primeiros donos das terras brasileiras, tá bom? Então é isso, nossa aula de história. Lê todo o textinho. Tia não lê todo, porque senão fica uma aula muito cansativa. Tia prefere ilustrar assim, para ficar mais fácil. Mas tudo que tia fala é basicamente tudo que está no livro. Tia deixa passar uma coisinha ou outra, mas você vai ler. Não esqueça, leia sempre todos os textos de história, de ciências, de geografia, que tá dando tudo certinho, tá bom? Então é isso, terminamos a nossa aula da quarta-feira. Deus abençoe vocês e até sexta-feira. Beijo, beijo. Tchau.